mas eu não podia deixar de compartilhar com os irmãos, porque o tema hoje da nossa mensagem é os combatentes. Imagina só, os combatentes, né? Pensei muito nesse momento que nós estamos passando, chegando aí o 7 de setembro, o Dia da Pátria, e qual é a nossa postura como crente em Cristo Jesus? Quando nós pensamos na palavra de Deus, o que é que ela nos ensina sobre essa questão? E há um livro muito especial, pouco lido, mesmo sendo pequenininho, muita gente nem acredita que tem na Bíblia, mas está lá. É uma carta, e essa carta é do nosso irmão Judas. Não pense que é o Judas que traiu Jesus, pelo contrário, é o Judas, irmão de Jesus, né? Então, nós passamos e nem imaginamos que o Judas que escreveu aqui essa carta era irmão do nosso Senhor Jesus. Assim como Tiago, que escreve a carta de Tiago, é irmão do Senhor Jesus. Muito provável que esse Judas que escreve aqui estava lá, naquele dia que Maria, mãe de Jesus, foi ao encontro de Jesus, e os discípulos chegam, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E aí Jesus, ele diz o quê? Quem é minha mãe, meus irmãos? Não ser aqueles que, de fato, estão fazendo a vontade do Pai, né? Eu acho que Judas, com muita raiva que tinha do Senhor, né? Se nós olharmos o episódio em João, quando Jesus sobe para a festa dos tabernáculos, os irmãos dele estavam lá, descendo o malho em Jesus, não é? Dizendo, vai lá, faz isso. Então Judas, com certeza, ele estava no meio desse momento, quando Jesus disse, quem de fato é minha mãe e meus irmãos? E aí, acho que aquela briga de irmãos, né, que Judas, com o coração ímpio, tinha do Senhor. Mas acontece um milagre, irmãos, e Judas, esse Judas aqui, irmão do Senhor, Deus o salva pela graça, ele muda o coração, como Tiago também, e entrega a vida a Jesus, e nos traz uma excepcional carta, que é pouco lida no Novo Testamento. Pouca gente lê ou passa rapidamente sobre essa pérola que está aqui nas nossas mãos. Lembrando que Judas, ela é abre alas do Apocalipse, né? O último livro, o penúltimo livro do Novo Testamento. É como se estivesse ali preparando o momento dessa grande obra que nós temos nas mãos. Nós temos um livro histórico no Novo Testamento que se chama Atos dos Apóstolos. É um livro histórico do Novo Testamento. Judas poderia ser considerado como Atos dos Apóstatas, não dos apóstolos. Judas escreve essa carta para nós já praticamente no ano 60, né? Então, ele escreve a igreja já tinha passado por várias situações. Então, os apóstolos, aquela era apostólica, era como que se tivesse, não em declínio do apostolado, mas muitas seitas, muitas heresias que o apóstolo Paulo combate lá na igreja aos Colossos. João está escrevendo sobre esse movimento de abandono da fé. Paulo fala sobre isso nas cartas a Timóteo. Então aqui nós temos uma série de confusões, onde os líderes tinham perdido o foco, tinham perdido a visão, tinham perdido o entendimento do que é ser cristão de fato. Então podemos afirmar com toda certeza que essa carta de Judas, pequenina, que muitas vezes não lemos de jeito nenhum pela nossa própria preguiça, não temos essa curiosidade, infelizmente, ela pode ser chamada como Atos dos Apóstatas, daqueles que abandonaram, abdicaram, se separaram. No dicionário Aurélio, essa palavra apóstata quer dizer separação. Tem outros dicionários, eu consultei um dicionário que fala como que apostasia sendo o divórcio, separação. Então o apóstata é aquele que se divorcia de Cristo, que se separa de Cristo. Então imagina isso. Então o Novo Testamento, nós temos o Atos dos Apóstolos, e Judas pode ser considerado como Atos dos Apóstatas, daqueles que abdicaram,
a fé. Então, nós temos o contexto de Judas no ano 60, onde as pessoas vinham esfriando na fé, vinham abandonando a fé, vinham deixando de lado o amor e o compromisso ao Senhor. O apóstolo Paulo, aqui você marca Judas e vem comigo rapidamente para 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Vejam comigo quando o apóstolo Paulo vai falando sobre essa frieza que já no seu tempo existia. 1 Timóteo capítulo 4, quem achou pode dizer amém. E diz assim as Escrituras, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e versículo 2 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, segundo 1 Timóteo 4, 1, e a ensinos de demônios, e olha o 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm cauterizada a própria consciência, ou seja, perderam a sinceridade, o amor ao Senhor, cauterizaram a mente, esfriaram completamente, perderam o sentido, perderam a compreensão do que de fato é ser discípulo de Jesus. E aqui em 2 Timóteo, vejam comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, estão comigo? Agora, 2 Timóteo 4, versículo 3, nos diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, vão se entregando às fábulas. Então nós temos um momento onde o apóstolo Paulo já alertava a igreja da sua época, falando sobre esse esfriamento de como as pessoas, os cristãos, eles queriam aquela mensagem para o ego, para o coração, aquela mensagem imediatista, não querendo se render às escrituras sagradas, não querendo se render ao ensino da palavra de Deus, não querendo se render essa palavra gloriosa. Então, quando Judas escreve aqui, é como que em defesa da fé, é como se o escrito do nosso irmão Judas estivesse aqui relatando, falando sobre esse desejo. Ele compreendia isso que o apóstolo Paulo falava, e ele traz aqui para a igreja da sua época esse chamamento a uma compreensão real sobre a vida com Deus. E é esse desafio que nós temos para assumirmos a nossa função como combatentes de Jesus, servos de Jesus. Ele sabia de tudo isso, sabia desse declínio dessa era apostólica e de como a igreja estava vivendo, de como as ameaças de mestres falsos, ensinamentos falsos, levando a igreja a tropeço, estava atrapalhando o crescimento dessa igreja de Jesus. Então ele escreve para nós, e está aqui relatado que nós iremos meditar do versículo 1 até o versículo 4. Vejam comigo, por gentileza, amados, Judas, epístola de Judas, carta de Judas, do versículo 1 até o versículo 4. Amém? Diz assim as escrituras sagradas: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a combaterdes, a batalhardes diligentemente. Ou seja, ele está exortando, chamando de lado, como essa exortação de Paulo: homens, amanhã estamos convidando vocês para nós estarmos nessa batalha, batalharmos, não é? Diligentemente, retamente, não é fácil, diligentemente, pela fé
que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois, ele diz, certos indivíduos se introduziram com o quê? Com fingimento, com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, ilumina nossa mente, que o meu coração e o coração dos meus irmãos venham estar assim absolutamente abertos a essa mensagem dessa carta para nós. Que nós queremos aqui, não por soberba, mas de fato sermos cristãos genuínos para a glória do Teu nome. Queremos de fato ser esses combatentes de Cristo, que usa a palavra de Deus, que usa essa mensagem de amor, de graça, para quem de fato está preocupado a viver esse evangelho legítimo, não o evangelho da falsificação, da mentira. Nós queremos realmente proclamar essa mensagem da graça salvadora, transformadora de Deus, para o indivíduo que ainda não conhece Jesus, para o pecador de fato. Então Deus nos ajuda a olhar para essa carta tão especial de Judas, para perceber essas características da minha vida cristã, da nossa vida como combatentes e servos de Jesus. Queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude nessa noite a compreender a verdade de qual é o perfil que eu devo ter, que o meu irmão que está em casa deve ter, para os meus irmãos aqui, que nós precisamos ter na nossa jornada, Senhor. Nos ajuda. Então, nesse momento, Espírito Santo de Deus, para os irmãos que estão ouvindo agora, para os irmãos que aqui estão, que possamos estar atentos para saber qual é o perfil daqueles que de fato seguem a Jesus. Então, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Judas é uma carta que você vê que não tem capítulo 2, capítulo 3. Ela se resume do versículo 1 até o versículo 25. E no versículo 1 é-nos dito assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então, um combatente de Jesus, um combatente cristão de fato, primeira coisa que ele é, sabe o que ele é? Servo. Nós vimos na epístola de Filipenses que servo é escravo, é aquele que não tem o direito que nós muitas vezes queremos ter. Judas, como já falei, ele é irmão de Tiago, e irmão de Jesus, lembrem disso. É muito interessante que tanto Judas como Tiago, eu fui para a carta de Tiago, você pode fazer isso em casa também, ele não coloca nem Tiago dizendo assim, Judas, irmão de Jesus. Eu acho que eu colocaria, né? Se fosse irmão, eu ia dizer, Sandro, irmão de Jesus, né? Mas esse moço aqui é servo, né? Eu talvez ia querer estar na boa, não, sua irmã é de Jesus, meu amigo, não é brincadeira não. Tiago também. Mas tanto Judas quanto Tiago já me ensina a dizer, baixa a crista, Sandro Eugênio. Baixa a crista, povo de Deus. Nós somos servos do Senhor. Então um combatente não usa arma, mas entende que um combatente de fato é servo. Estava conversando ali com o irmão Cirilo, lembrei dele lendo esse texto. Porque o irmão, eu cresci, finalzinho da década de 70, início da década de 80, ouvindo o nome do irmão Cirilo. Por que eu ouvi o nome dele? Eu ouvi o nome dele, ouvi o nome de Bernardão. Quem é que lembra aqui de Bernardão? Mais antes, o irmão Gamaliel ali, né? Bernardão, Diderot, quem que ouviu aqui em Diderot? Eu cresci ouvindo esse povo, das brigas, né? E de Cirilo. Não imaginava que
quando chegasse aqui, iria conhecer Cirilo. Irmão Cirilo, menino. Uma vez eu fui saindo aqui com o irmão, ele talvez nem lembra. Fui andando aqui com ele, ele disse, pastor, aquele jeito dele. Houve um tempo, pastor, que eu lutava, e eu andando com ele. Aí quando chegou aqui no meio da igreja, ele disse, eu fazia um negócio assim, pastor, que eu botava a mão no... Bem manso, irmão Cirilo falando. Pegava assim no ombro, aí disse, fazia assim, ó. Irmãos, quando ele disse fazia assim, ele pegou no meu braço e ia dando uma chave, ainda bem que ele parou. Mas o moço era uma máquina. Mas quando esse moço, o evangelho de Jesus, chega na vida dele, ele como era lutador profissional, ele faz o quê? Muda de figura. Ele abdica daquilo. Ele entendia que agora não ia mais para usar o corpo como essa máquina de ferir, mas entendia que era servo. Isso tinha a ver com dinheiro, porque o irmão Cirilo recebia, além do soldo, recebia um extra para ser professor. Ele poderia talvez dizer, não tem nada a ver, mas ele tinha uma história. Mas ele abdica porque entendia que ser combatente de Jesus é ser servo. Judas entendia, servo. Nós somos servos. Como diz aqui, servo, e olha que Judas faz aqui uma observação muito clara, de Jesus Cristo. Isso aqui chama muita atenção. Quando você tem esse nome, Jesus Cristo, ele está dizendo, ó, eu não sou servo de Jesus Cristo. E ele diz mais, irmão de Tiago, aos chamados. É muito interessante. Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, irmãos? Ele é o quê? Ele é o meu, ele é o nosso o quê? Salvador. Lembre que quando aparece essa expressão, Jesus Cristo tem a ver com o nosso Salvador. E Judas está apontando aqui na sua carta, dizendo, olha, servo, escravo do meu Salvador, irmão de Tiago. Ele é o meu Senhor. Ele é aquele que cuida da minha vida. Como escravo, Jesus, ele é aquele que tem o senhorio sobre minha vida. Isso é algo que eu e você precisamos entender hoje. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Amamos o Senhor Jesus Cristo. Lembre que quem está dizendo isso é o irmão de Jesus, aquele que provavelmente foi lá, como diz o texto de Mateus capítulo 12, quando Jesus está falando e Maria chega e diz, ó, sua mãe está lá. E Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, a não ser aqueles que quem faz a vontade de meu Pai no céu, é de fato meu irmão e minha irmã. E a pergunta é, eu tenho feito isso? Eu de fato sou o servo do Senhor? Lembre que após a conversão, Judas compreendeu que os laços que unem a Cristo não são laços físicos, sanguíneos, mas laços espirituais, laços da fé, de um relacionamento com Jesus, de uma vida com Jesus, que implica numa vida transformada, numa vida de servo, numa vida daquele que se submete ao Senhor. Então, meus amados combatentes do Senhor, servos do Senhor, nós precisamos entender que nós somos servos, e estamos aqui de fato para servir ao Senhor, colocar a vida a serviço do Senhor. Eu e você, com minha limitação, com sua limitação, somos servos do Senhor. A igreja precisa compreender essa realidade. Precisamos compreender que o combatente cristão foi salvo e é servo de Cristo Jesus, se submete a Cristo Jesus. Ele não tira vantagem da sua posição, do onde está, ele não tira vantagem disso. Pelo contrário, ele está ali para servir ao Senhor, se submeter ao Senhor, em comunhão com o Senhor e debaixo da autoridade de Jesus. Aí é servo de Jesus. Que eu e você possamos ser servos do Senhor. Segundo lugar, um combatente cristão, um servo de Jesus, ele está, sabe o quê? Seguro.
Eu estou seguro. Ontem aqui na juventude, foi tão bom tempo aqui ontem, quando trabalhava o penúltimo capítulo sobre Cristo e o coronavírus, a ideia era estar seguro. Ideia de saber que o Senhor é aquele que nos sustenta. Depois que Judas apresenta-se como servo do Senhor, ele diz assim, olha, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Eu estou seguro porque eu fui chamado. Você foi chamado pelo Senhor mesmo, meu filho? Foi o Senhor que lhe chamou? Foi o Senhor que lhe trouxe até aqui? Foi o Senhor que aqueceu o teu coração para entender essa realidade do chamado? De saber que mesmo em dias maus eu posso glorificar ao Senhor e exaltar ao Senhor, que nós não vivemos esse positivismo que se coloca por aí, que crente não adoece, que crente não passa por lutas, que crente não passa por dificuldades. Passamos e estamos seguros no chamado do Senhor. Ele é a alegria da minha vida. Precisamos entender que nós fomos chamados por Deus, para Ele. Sabe aquela mensagem, acho que Flávio estava aqui ministrando, quando dizia, venham a mim todos. Eu não sei se ele falou isso, mais ou menos assim, citando, eu acho que Mateus capítulo 11. Venham a mim todos. Mas agora aqui é um chamado específico, eficaz, como o Senhor chamou, nos retirando das trevas e nos trazendo para a luz. Isso me dá convicção de continuar na jornada, mesmo em dias de lutas. Eu fui chamado pelo Senhor. E nada pode abalar minha jornada. Posso até ficar triste, posso até chorar, posso até desanimar, mas eu fui chamado pelo Senhor para viver para Ele. Por isso eu estou seguro, por isso eu sou servo dEle e sou chamado por Ele. Tenho essa convicção de quem me chamou, daquele, como disse lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, começou boa obra na minha vida, há de completá-la. Eu estou seguro, fui chamado por Ele. Seguro, como um filho fica nos braços da mãe e se sente seguro, não é? Bebezinho, tenta arrancar um bebezinho do braço da mãe assim, ele se agarra, ele fica. Está com o pai, estou seguro. Está com o pai, estou bem, estou aqui com meu pai, estou aqui com a minha mãe. Pequenininho lá, ele se agarra, seguro. Assim nós estamos também nos braços do nosso papai, que é o Senhor. Estamos seguros. Pode vir a tempestade que for, pode ficar difícil como for, em Deus, se você for chamado, se formos chamados pelo Senhor, estamos seguros nele, firmados nele, para a glória dele. Romanos capítulo 8, o que é que diz lá? Verso 29 e verso 30, sempre tenho citado esse texto. Romanos 8, 29 a 30, diz, pois aqueles, olha que texto lindo, que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho. Nós fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus, o único homem normal que teve aqui na terra, Jesus Cristo. Eu e você, nós não fomos chamados para ser semelhante a A ou a B, mas sermos semelhantes a Jesus, olhando para Jesus. O grande mal da igreja evangélica brasileira, principalmente nos últimos tempos, deixou de olhar para Jesus, o Jesus das Escrituras. Por isso é tanto escândalo, tanta bobeira no nosso meio, tanto absurdo. Precisamos olhar para Jesus, meu amado. Jesus Cristo, Ele é o modelo. Fomos chamados para isso, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E diz mais o texto, e aos que predestinou, também fez o quê? Chamou. Olha só, chamado. Quando Deus chamou Emerson, vem para cá, cadê Emerson? Vem para cá. Chamou o Rony, chamou o André, chamou o Geisiane, chamou você. O Senhor chamou. Amém? Aí qual foi a obra que Ele fez? Também justificou. Através de Cristo. Coisa maravilhosa. Fui justificado. Mas pastor, eu fiz tanto pecado quando era jovem. Pequei. Meu amigo, pecou. Eu também. Mas fui justificado pelo sangue de Cristo Jesus.
A pessoa pode até ficar se lamentando pelos pecados. Pode até ficar achando, não, mas Deus não me perdoa não. Meu filho, foi justificado. O homem, o humano pode até não perdoar, mas o Senhor nos perdoa. Ah, está falando isso só para dar um... Não, não é fato. Justificados, temos paz com Deus. Mas eu matei, enganei, me dei, fiz besteira, fumei maconha, olha, tudo no mundo aí, fiz de tudo. O Senhor lhe chamou, você foi justificado, os pecados foram perdoados em nome de Jesus. E aí na jornada, agora eu não peco mais, pastor. Não, continuamos pecadores, mas justificados pelo sangue de Jesus. E aí eu tenho paz. O grande mal é que nós queremos ter comprovações disso, né? Nós não nos apropriamos dessa verdade. E aí é uma questão de fé, se jogar e dizer, eu fui perdoado, louvado seja Deus. Não preciso ficar mais me remoendo daquele pecado de 20, 30 anos atrás. Fui justificado pelo sangue de Jesus e me dá paz. O Senhor me salvou, alvo mais que a neve, nós cantamos aqui, justificados. E diz mais o texto, justificou, também glorificou. Isso significa, é uma ação futura, ainda não aconteceu porque nós ainda não fomos glorificados, mas já está feito, já foi realizado, ou seja, a obra de Cristo foi e é completa na minha vida e na sua. Por isso podemos ter paz nessa jornada, por isso estamos seguros nessa jornada, por isso podemos dizer assim, sem dúvida alguma, sem temor algum, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, mesmo em momentos difíceis. Olha o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, vê o esclarecimento do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 até o versículo 31, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 31 diz, lembrem-se irmãos, ou aí ó, irmãos reparai, essa versão aqui, talvez na sua, mas em outra versão diz, irmãos, lembrem-se de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. E aí o texto diz no verso 30, foi por iniciativa de Deus, foi Deus que vocês estão em Cristo Jesus, ou seja, o fato de você, nós estarmos aqui em Cristo, foi o Senhor que me trouxe até aqui, que lhe trouxe, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, o que é que diz? Orgulhe-se somente no Senhor. É dele, para a glória dele. Assim é a minha vida e deve ser a sua. Amados irmãos, eu e você fomos chamados pela soberana mão de Deus. Isso aqui deve gerar alegria no nosso coração. Fomos chamados por Deus para Ele, para a glória dEle. E somos, como que diz aqui, olha, amados do Senhor. Diz o texto, somos chamados, aí ele vai dizer, amados em Deus. Tem gente que não se sente amada. Tem gente que não se sente amada de jeito nenhum. Não teve um papai amoroso, não teve uma mamãe amorosa. Eu ainda vejo assim, muitos pais e mães que não gostam de abraçar, de beijar. Tem muito menino aqui, talvez, que não teve isso. Tem muito filho aqui que, meu amigo, lembrança do pai, muitas vezes, é uma lembrança de um pai distante, de um pai longe, de um pai que não chegou junto. Eu me lembro muito do meu pai me contava muita história quando eu era pequeno. Eu me lembro muito das histórias que meu pai me conta, quando eu era pequeno.
Eu me lembro das aventuras que ele me contava, que ele fazia, não sei se era fato, mas ele contava cada uma, que até hoje eu guardo na minha memória. E papai tinha uma característica muito grande, que era me beijar, podia estar onde fosse. Ele me beijava, me abraçava, e eu também nele. Então, graças a Deus eu tive isso, posso fazer isso com minhas filhas. Mas tem gente que não entende, não teve esse privilégio, e que acha que Deus, olha para Deus e é como se fosse o papai, mas não é. E olha, se meu papai fazia tudo isso comigo, imagina o meu papai do céu. Imagine o seu papai do céu. Imagine o seu pai. Pois em nome de Jesus, derruba isso na mente. E saiba que você homem, você mulher, é amado do Pai. É amado do Pai. O seu Pai, Deus, lhe ama. Mesmo com bobeira, mesmo não lendo a Bíblia, mesmo fazendo besteira, Ele lhe ama. E é um amor incondicional. Não é pelo que eu faço, não é pelas horas de Bíblia que eu li, agora com isso não vai entrar nessa de dizer, o pastor está dizendo isso, não é, eu preciso ler a Bíblia, papai me ama. Lembre que o papai também disciplina, e vai puxar as orelhas, se é filho, vai chamar o caminho, vai trazer, vai lhe puxar com cordas de amor. Então guarda isso. Judas diz claramente aos chamados, louvado seja Deus. Você foi chamado, meu filho? Glória a Deus. Aos amados, sente-se amado. Eu me sinto amado por Deus. Cada manhã. Na verdade, quando geralmente eu rompo à meia-noite, eu digo, puxa vida, é a minha primeira oração. Senhor, me ama mais do que ontem. Isso me dá paz, me dá alegria. Cada dia o amor do Senhor se renova. A cada manhã o amor de Deus se renova. A cada manhã o amor de Deus se renova na minha vida. Que vida de cristão é mesmice? Coisa nenhuma. É bênção, é graça, é amor. Isso me dá alegria, contentamento. Como é importante reconhecer e se deleitar nos braços do Pai. Como é importante. Eu sempre cito meu cachorrinho, né? Olha, meu cachorrinho, por onde eu vou, aquele cachorro está perto de mim. Por onde eu vou? Ele fica, quando eu boto uma grade, às vezes, para ele não ir lá para o quarto, eu posso estar fazendo o que for. Quando eu boto, às vezes eu boto a cabeça assim para ver, ele está lá olhando para o corredor. E ele é cego, mas ele está olhando. É um cachorro cego que você olha e diz, não, esse cachorro não é cego não. Ele sabe tudo, olha para tudo e vê e tal, quer estar perto de mim. E eu digo, meu Deus, que lição eu tenho. Como eu preciso, como esse cachorrinho aqui está perto do meu Criador. E como muitas vezes eu não faço, que você também não faz, mas que hoje à noite, em nome de Jesus, possamos entender que somos amados do Senhor. Que Ele nos ama. Que Ele se alegra em nós. Que Ele se alegra com a nossa vida. Que Ele nos ama, que nos salvou, nos amou, nos chamou. E por isso eu sirvo com alegria a Ele. Esses meninos estão aqui tocando, e tocando tão bem como hoje. Com certeza não é para a exaltação deles. Eu vejo a vida desses meninos. Não é porque eles acham, é bonito. Às vezes a gente até pega, dizendo, olha, está se amostrando. Tire isso da cabeça. Esses moços trabalham, vêm aqui durante a semana. Os meninos lá da mídia, é trabalho durante a semana. Se dedicando. Por amor ao Senhor, por ato de gratidão. Os meninos lá, irmã Liduína, eu cheguei ali, irmã Liduína, puxa vida, pastor, estou tão feliz de estar aqui servindo ao Senhor. Então é isso, queremos resgatar o trabalho infantil, resgatar outras áreas, resgatar a ação maior do solidário. Então são ações que nós nos movemos para a glória de Deus. Por quê? Porque Ele nos amou e agora queremos como servos servir a Ele com alegria, como combatentes, bons combatentes, para a exaltação do Senhor. E lembrem que aqui o nosso Judas, ele diz então, amados em Deus, guardados em Cristo Jesus, não é em Jesus Cristo, a misericórdia. Pensa nisso, guardados em Jesus Cristo. Como é bom saber que nós, de fato, estamos guardados no Senhor. Você se sente assim?
Sei que a gente vive num mundo de muito perigo, né? Agora vem a variação, a Covid Delta, sei lá, é tanta coisa. Mas como é bom saber que estamos guardados. Isso significa que eu não posso pegar Covid? Pode pegar, pode adoecer, mas eu estou guardado nele. O meu tesouro, meu amado, ninguém pode roubar. O meu tesouro, ladrão nenhum pode roubar. O meu tesouro está no céu, e é para lá que eu vou. E quando eu entendo que sou combatente, eu sou combatente porque essa pátria aqui, ela não é minha, eu sou do Senhor. E que eu vivo aqui como servo do Senhor, seguro em Deus, seguro em Cristo, seguro no Senhor. Olha o que diz aqui Judas, versículo 20. Olha o versículo 20. Olha o versículo 20. Os irmãos estão comigo? Versículo 20. Vós, porém, o que é que ele diz? Amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de quem? De Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para onde? Para a vida eterna. Esse é o chamado. Esse é o chamado do Senhor. Por isso podemos dizer assim, olha, a misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. Por isso o cristão, o servo de Deus, que é servo, que está seguro, ele também é suprido por Cristo. Cristo mantém, e Judas nos revela essa realidade, esse cuidado do Senhor. Como é que Ele nos mantém? Como é que eu sou suprido? Eu sou suprido através da misericórdia, misericórdia de Deus que me atura, que lhe atura. Estamos debaixo da misericórdia do Senhor, que perdoa quando eu confesso o meu pecado, quando eu falo com Ele, eu recebo essa compaixão de Deus, essa misericórdia de Deus, essa graça que está constantemente para mim e para você que está em casa. Essa misericórdia de Deus, as pessoas muitas vezes não têm misericórdia, mas como é bom saber que eu tenho um Senhor que tem misericórdia de mim. Eu tenho um Senhor que se compadece das minhas fraquezas, das minhas limitações. E Judas está escrevendo para aquela igreja, solidificando essa realidade. Ele está dizendo para aquela igreja, misericórdia, a paz. Que paz é essa? É o descanso, meus amados. Descanso é a ausência da hostilidade, da guerra. Mesmo que tenha contra mim, eu tenho paz em Deus. Então o combatente, ele tem paz, ele aguarda, ele espera, ele suporta, ele busca, ele desfruta desse relacionamento com Jesus, que nós somos tão hoje pavio curto, que não queremos, mas o convite para mim e para você, essa submissão a Ele. Essa graça que faz com que eu me relacione melhor com minha mulher, com meu marido, com minha família, com meus amigos, com o povo lá fora, com quem pensa diferente de mim, essa paz que me dá tranquilidade como filho de Deus. Em dias tão difíceis, nós precisamos dessa paz, como pacificadores nós precisamos assim. E ele diz mais, a misericórdia, guardados, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então a multiplicação dessa paz, desse amor, dessa misericórdia, sendo jorrada em nossa vida como filhos de Deus. Amém? E olha que coisa maravilhosa. É saber e ter a condição de perdoar pessoas. Eu acho que há um livro muito maravilhoso chamado Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. E tem um capítulo que é, lá no finalzinho do livro, que vai falar sobre um judeu, um alemão que quer o perdão de um judeu, né, que é um enfermeiro. O rapaz era criminoso de guerra, ele era um soldado alemão que ele tinha matado, chegou em um determinado lugar, numa sinagoga, e ele, parece que ele juntamente com outros soldados, eles queimam pessoas dentro de uma igreja, de uma sinagoga, as pessoas lá dentro. E aquilo ficou na cabeça dele, ficou no juízo daquele alemão, e ele queria receber o perdão de um judeu. E um médico procurou naquele hospital quem era o judeu, e tinha lá um enfermeiro. E aí era o dilema, perdoa ou não perdoa? E o Philip Yancey retrata dizendo, olha, você tem um princípio no Novo Testamento,
poderoso e difícil é o perdão, porque nós somos duros em perdoar. Nós não queremos perdoar. Se tem um princípio que Jesus colocou para que a igreja viva, é o perdão. Falamos muito de boca, mas a coisa fica lá no coração, fica lá. A gente fica remoendo. Mas o perdão, como diz o velho Caio Fábio, das antigas, né? Caio Fábio dizia, em um dos livros, Perdão, Encarnação da Graça, vale a pena ser lido, livro antigo do Caio Fábio. E ele dizia que o perdão é a amnésia do amor. Caio Fábio disse. Amnésia do amor. Caio Fábio, nesse livro, ele cita a história de acontece um incidente, e aí ele vê a pessoa perdoando, e ele diz uma frase que eu nunca esqueci. Ele diz, olha, perdão é deixar o outro nascer na sua história como se não tivesse história alguma. Que dificuldade, hein? Deixar o outro nascer na sua história como se não tivesse história alguma. Que luta. Para a minha vida, eu também sei que para a sua. Mas nós somos convidados a isso. Deixar o outro nascer na história como se não tivesse história alguma. Que luta. Que batalha para mim e certamente para você. Mas nós somos convidados a essa realidade. Nós somos convidados a expressar esse perdão. Por isso que Jesus diz, assim brilhe a vossa luz no mundo. Como? Vivendo essa realidade. Que desafio, amados. Como combatentes nossos aqui, como cristãos, viver essa realidade. Ver como é apertado o caminho de fato. Ver como é difícil. Homens e mulheres, servos de Deus. Que dificuldade. Servos, combatentes, que andam seguros, supridos no Senhor, cheios de graça, misericórdia, amor. Nós precisamos estar de fato preparados para esse combate na vida, no dia a dia. Nosso combate não é contra forças aí ocultas. Nosso combate é contra nós mesmos, é contra esse velho homem que quer tomar conta de nós. Então eu preciso olhar para a vida com essa visão aqui de olhar para que eu não venha sabotar esse evangelho, para que eu não venha envergonhar esse evangelho, para que eu não venha envergonhar e deixar assim uma marca feia na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou de fato servo, combatente do Senhor, com armas espirituais. E Judas, ao escrever aqui, ele está dizendo, ó, certos indivíduos se introduzem no nosso meio falando mentira, dissimulando, que não é evangelho, o que não é palavra, o que de fato não é verdade. Nós precisamos lutar por verdades da palavra, sem querer punir o outro, bater no outro, sei lá, mas viver essa palavra de Deus, viver nesse Deus, em uma atitude de gratidão. Por isso que ele diz aqui, ó, foram antecipadamente, para o versículo 4, para condenação homens ímpios, que transformam em libertinagem. Tem tanta graça e transforma em libertinagem. Tem tanta oportunidade, mas não querem obedecer a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano. E mais uma vez Judas reconhece Jesus como Senhor, Jesus Cristo que nos salvou. Igreja amada, lutemos pela verdade que nos foi entregue. Lutemos com forças mesmo para mudar esse nosso coração, para que nós possamos levar essa mensagem de verdade, de um evangelho verdadeiro em minha vida e na sua vida. Que nós venhamos a viver realmente gratos e apaixonados e dedicados a Jesus, e que essas marcas desse combatente possa ser muito clara na nossa vida, de servos obedientes, seguros, que amam ao Senhor Jesus, porque se sentem objetos do amor de Deus. Como é bom ver uma criança segura, né? Com uma criança que sabe que o papai ama, que a mamãe ama. Hoje foi aí o dia do psicólogo esses dias, né? E com certeza os psicólogos falam que quando tem filhos seguros, a criança se sente segura, né? E aí a criança segura não é aquela criança que fora de limite, não, é uma criança segura, que consegue dormir sozinha, tranquilo,
que consegue ficar tranquila, porque ela sabe do amor dos seus pais, ela entende, ela não fica lá choramingando, ela tem uma independência, ela se sente segura, vai se tornando segura. Assim, nós, na nossa caminhada, precisamos uma vez por todas entender que eu estou seguro no amor de Deus. Eu não preciso ficar fazendo isso ou aquilo para entender que sou amado pelo Senhor. Assim como Jesus. Veja que Jesus, por dois momentos, isso é muito significativo. No seu batismo, lembra do batismo? Parece a pomba, ali o símbolo do Espírito Santo, e a voz do alto, que diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quantos milagres Jesus tinha feito ali? Nada, nenhum. Quanta multiplicação de pão, multiplicações de pães você não tinha feito? Zero. Quem que ele tinha curado? Zero. O que ele tinha feito? Mirabolante, milagre. Zero. Na tentação, a mesma voz. Ali no batismo, né? Ou melhor, na transfiguração, acontece a mesma voz. É o meu filho, ali o Senhor Jesus já tinha caminhado. Eu me comprazo, eu tenho prazer nele. Então, o prazer de Deus no seu filho não era pela performance de filho, mas é o fato de ser filho. Então Deus, nosso Deus, Ele tem prazer em nós por sermos filhos amados do Senhor. Eu posso claramente agradar o meu pai. Tem filho aqui que gosta de agradar o papai, né? Tem sim, os meninos aí, Mateus, ele gosta de agradar o papai, Mateus. Sim, ó. Agradar o papai. Papai gosta, né? Deixa de agradar. Os filhos gostam, pequenininho, né? Chega, agrada o papai, pega a chinela, pega a camisa, pega a coisinha que mais gosta, né? Pega o paninho. Eu me lembro quando eu ficava doente, alguma coisa assim, aí Sara, pequenininha Sara. Aí tinha uma bonequinha dela do moranguinho, cheirosa, sabe aquela bonequinha cheirosa? Aí ela subia na cama, aí vinha com o moranguinho e botava aqui aquele negócio no meu nariz. Botava, aí saía. Agradar o pai. Assim nós queremos agradar o... Aí a pergunta é, por que nós não queremos agradar o nosso pai? É porque nós não vemos? É porque ainda achando, não, saiu daqui, a banda voou. Precisamos reformular nossa caminhada. O Senhor nos olha a cada momento, cada instante, cada segundo. Eu aprendi isso de uma forma assim, muito, muito dura até, quando eu estava, logo quando surgiu aquele shopping Natal, que era o primeiro, né? Eu me lembro que eu ia toda segunda noite para assistir filme lá. Eu gostava muito do cinema. E eu ia para lá, para aquele cinema do Natal Shopping, solteiro, então saía do colégio bereano, pegava o ônibus, ia lá para o shopping. E eu me lembro uma vez que eu fui subindo ali uma escada rolante que tinha para ir para o cinema, e quando eu fui subindo, passa uma moça bem bonita, né? Me lembro desse dia. Passa uma moça bonita e eu fico olhando para ela, acompanhando, pecando miseravelmente, e olhando para aquela moça. Aí passa uma aluna do colégio bereano, olha para mim, aí diz, Sandrinho, eu já gelei, sabia o que estava fazendo? Os seus olhinhos são de Jesus, pegue, bem feito. E eu me lembrei muito do texto, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então é isso, é agradar o Senhor em todo canto, olhos, mente, coração, tudo do Senhor, para a glória dEle, para o louvor dEle. Como filhos amados, combatentes, seguros do Senhor. Amado Deus, muito obrigado por essa oportunidade.